Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando e bora bater um papo sobre o HSLG, o fundo de logística da HSI. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou nesse mês, né? Então a gente vê aqui alguns dados do fundo aí de 2020, tem sua taxa de administração, também tem taxa de performance. A gente vê mais algumas informações. Então, o valor patrimonial dele aí é um fundo de 1.300 bi, o que dá R$ 103 por cota. O valor de mercado hoje está 83,20. Tem uma liquidez média diária de 530 milhões. Está distribuindo aí 65 centavos e são 41 mil cotistas, né? Então, aqui de destaques do portfólio, a gente já sabe, né, que ele é um last mile, então isso aqui é muito bom nesse mercado de logística, né? Comentários do gestor. A gente pula aqui, porque ele está falando um pouco da questão macro, né? Até colocou o cenário macro. A gente quer saber o que está rolando dentro do fundo. Então, desempenho operacional. Ele fala das obras do BTS Mercado Livre, né? Lá na região metropolitana de Curitiba, que está atualmente quase 80% aí das obras concluídas, né? E aqui no restante ele explica o que está fazendo, não tem tanta importância trazer aqui não, tá? Aqui ele está falando que teve reajuste do IPCA nos contratos da Açaí e dessa Troll Nutrition, ocupante de 71 mil metros quadrados, lá do HSI Log Dutra. Então, o valor médio por metro quadrado passou de ser de R$ 22,80 para aproximadamente R$ 23,40 e o portfólio como um todo cerca de R$ 25,20 para aproximadamente R$ 25,50. Então, aumentou aí bem de leve, né? O portfólio está com 100% de ocupação, 100% AAA, né? E como a gente viu lá, é o last mile, então é um raio de 30 km mais próximo da capital mais próxima, né? Todos os locatários se mantêm adimplentes dos contratos de locação, então ótimo. Eventos recentes, isso aqui foi uma novidade durante esse mês. É algo bom, mas também é algo ruim, depende da visão que você olha, né? Mas o que aconteceu? Eles fizeram a liquidação antecipada de parte de juros acumulados desse CRI do Mercado Livre, né? Foi no montante de 1.600.000, o que dá 13 centavos por cota. Sem a incidência de multa, então isso aqui é bom, né? E deverá gerar uma economia estimada de 204 mil ao longo dos próximos 12 meses, o que dá uma equivalência de 2 centavos por cota. Então, assim, por que é bom e por que é ruim? Isso aqui seria um valor que seria distribuído para o cotista, né? E acaba indo para pagar dívida, e dívida cara, porque o fundo fez, né? Tudo bem, é para um galpão que vale a pena, é para um inquilino que vale a pena, mas isso aqui acaba tirando um pouco do cotista, né? Então, assim, hoje a gente até entende um pouco mais o porquê que ele capou o dividendo, né? Porque antes ele pagava um pouco mais e tanto aqui quanto no HSML ele diminuiu para 65 centavos. Então a gente já está vendo aí para onde foi endereçado esse valor, né? Continuando aqui na distribuição e guidance, então ele vem pagando aí 65 centavos por cota, né? Que dá um dividendo anualizado aí de 9,2. Isso aqui é para o restante desse semestre, né? Que é entre 65 e 76 centavos. Vamos ver no próximo semestre se ele vai manter isso aqui, vai aumentar, se vai diminuir, enfim. Aqui na parte de resultado a gente vai conseguir ver melhor aquele pagamento lá, né? Então, de receita imobiliária, ele girou aí 11 milhões, receita financeira 251 mil, as despesas foram 4 milhões, tem tudo aqui discriminado o que foi. Essas outras despesas aqui, ó, eu achei bem pesado mesmo. Aqui ele deixa até a nota
que é despesa envolvendo custos de transações e comercializações, advogado, comissão de aluguel, venda, cartório e corriqueiras, como taxas da Ambima, B3, laudo de avaliação e etc. Então, assim, eu achei isso aqui muito puxado mesmo. Eu não sei se a parte da obra também está aqui ou se veio tudo através de CRI, mas achei bem puxado, deveria ter uma explicação melhor sobre. Enfim, a gente vê aqui o resultado operacional, quanto que deu, e aí abate aquele 1.600.000. Então, resultado líquido deu 5.700.000, o que dá 45 centavos por cota. Ele pagou 65, usou um caminhão de reservas aí, 20 centavos. A reserva dele, que era 1,6, consumiu 20 centavos, ficou 86 centavos, né? Aqui até ele traz, né? Que pagou 65, ficou 86 centavos de reserva acumulada. Aqui a gente vê a projeção. Então, como eu falei, até o primeiro semestre entre 65 e 76. Vamos ver para o segundo como que vai ficar. Ó, aqui a gente vê, ele estava pagando 74 centavos e em janeiro ele diminuiu para 65. Agora a gente entende o porquê que ele fez isso, né? Na parte de liquidez, então são 41 mil cotistas, tem de liquidez aí praticamente 530 mil por dia, que a gente já viu, né? A liquidez e a quantidade de investidores. Então a gente vê que de um ano para outro ele subiu aí 3 mil investidores, né? Os tipos de investidores aqui a gente vê pessoa física, o investidor original e institucionais. Carteira de locatário e indicadores, né? Então aqui ele traz a receita contratada por locatário. A gente vê que grande parte aí era Casas Bahia, 32%, mas no relatório do mês passado ele trouxe uma atualização sobre, falando que fez um acordo com a Casas Bahia para alugar uma parte do que eles tinham lá, né? Então, é aquele até traz aqui, né? Potencial de redução após novas comercializações de 12 pontos percentuais, o que a Casas Bahia vai ficar com um percentual aí de 20,6. Vai dar uma boa enxugada, mas ainda não é o ideal, né? É uma empresa que vem passando aí um certo sufoco, então o ideal seria diminuir muito mais, né? E aqui é o que ele está construindo, né? Do Mercado Livre. Enfim, a gente vê aqui o aluguel médio. E esse São José dos Pinhais puxa muito para baixo o aluguel médio aí. O aluguel médio está 25,50 e a gente vê aí Contagem 36, o Araucaia 32. Só que esse aqui ele puxa muito para baixo. Então seria até bom a gestora vender esse ativo aqui, até para endereçar melhor essa alavancagem desse aqui, Araucaia, do Mercado Livre, né? Receita contratada, então a gente vê aí que 33% são contratos atípicos e 66% contratos típicos. Reajuste aí 90% de IPCA. E aqui a gente vê um raio de 30 km, 40% está em São Paulo, 20% no Paraná, Amazonas, Belo Horizonte, e aqui por região Sudeste, Sul e Norte. Aqui na parte de reajustes, né, pelo IPCA é o escurinho e IGPM é o mais claro. Aqui nesse mês não tivemos nada, no mês que vem aí vai ter 7,7, 14, 15% aí de reajuste. Vamos ver como que ele vai lidar com esses reajustes, né? E parte de vencimento dos contratos e revisional também, vencimento mais clarinho e revisional o mais escuro. Agora em 2025 tem bem pouco, né? Vacância física e inadimplência. Então a gente vê que vacância física não tem nada aí desde novembro de 24, né? E vacância financeira também não, inadimplência. E as obrigações dele aqui, a gente vê que o índice de alavancagem dele está em 20%, e o CRI que ele fez, um pré-pagamento de 1.600.000, foi esse CRI aqui.
IPCA mais 7,85. E aqui a gente vê como que está a dívida dele, né? 72% está em IPCA mais 7,67 e 28% em CDI mais 2,20. Então, assim, já que fez também aquele pré-pagamento, né? Ok, mas teria que dar preferência, eu acho, mais para essas dívidas aqui CDI que são mais caras, né? Mas, enfim, quem sabe ele não vai continuar fazendo isso, né? Vamos dar uma olhadinha e vamos ver como que o mercado vai reagir aí na segunda-feira, né? Cronograma de amortização. Então, a gente vê que ele tem em caixa 57,30, 57 milhões, né, e 300. Aqui, ó, ele vai sobreviver tranquilamente. A questão é aqui, que ele tem que desembolsar aí 78 milhões. Se o fundo pegar ágil, subir bastante a cota, der uma animada, ele conseguir emitir, ele consegue endereçar muito bem isso aqui. Mas se não, como é que vai fazer? Vai vender ativo? O ideal já seria vender aquele São José dos Pinhais, porque já melhora o valor médio ali por metro quadrado de aluguel do fundo, se livra um pouco desse risco Casas Bahia também, consegue endereçar melhor aqui essa dívida mais pesada, né? Assim, seria o melhor dos mundos. Vamos ver como que vai ser aí no desenrolar desses anos. E aqui a gente vê o portfólio dele, que ele tem participação aí praticamente 100% em tudo, somente esse do Mercado Livre que está fazendo que ele tem 56%, majoritário, né? Que a gente já viu em relação à localização dele, então 31% do portfólio é até 15 km da capital e o restante aqui é de 15 a 30 quilômetros. E aqui a gente vê os imóveis dele, né? Então, o Dutra, o São José dos Pinhais, esse aqui que deveria ser vendido, né? Bom, cliente aqui, Casas Bahia. E é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar, não, do HSLG. Teve essa questão aí do pré-pagamento, né? Como eu falei, né? É algo que é bom, mas também é ruim. Fica aí, cada um vê de um jeito, né? Vai ter pessoas que vai ver o copo meio cheio, vai ter pessoas que vai ver o copo meio vazio. Enfim, fica essa questão aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve aqui, você que não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e segue lá no Instagram também, @ofidaquestão. Valeu, galera. Abraço.